danado um perdão tem a ver com uma prova? É tudo. A gente sempre acha que a gente é meio estanque, né? O perdão não dado fica aqui, a minha vida religiosa aqui, a minha vida profissional aqui, a minha vida familiar aqui. Nós somos o mesmo ser e tudo está interconectado e ao mesmo tempo se influenciando num circuito que vai e vem. Eles pensam, como assim? Ó, pelo que você me narrou, dá muita dor que você tem no seu pai, desse sentimento de que ele deixou vocês com muitas dificuldades financeiras, passou por humilhação e tudo que você já trouxe. Muito da sua vontade de ser juiz é para mostrar para o seu pai que, apesar disso, você vai ser um grande homem. Não é? Isso é, de algum modo, sim. Então, de algum modo, você usou essa dor como motivação para os estudos. Só que quando você vai fazer a prova, você fica na prova, e eu penso que deve ser assim, pensando, ele vai ver, ele vai se arrepender do filho que eu me tornei, do homem que eu me tornei. Ele vai olhar e dizer, mas olha só, o filho que eu abandonei virou juiz. É isso que você pensa quando você está fazendo a prova? Penso, então. Acabou a memória de estudo. Porque nessa hora tem uma criança ferida querendo mostrar para o mundo, e naquele momento o estudante deixou de funcionar, porque essa memória de dor toma conta da memória de estudo. Às vezes a gente não percebe como uma coisa se relaciona à outra. E aí vem as mágoas, especialmente a clássica mágoa de família, que muita gente tem. Né? É interessante porque essa história de que as pessoas chegam no consultório com queixas clássicas de família, e uma clássica é, minha mãe gosta mais da minha irmã do que de mim. Ou meu pai gosta mais da minha irmã do que de mim. É um clássico de consultório. E você atende, você acolhe, e a pessoa tem as provas, ela mostra um monte de cenas mostrando que a mãe gostava mais da irmã do que dela, ou o pai mais do irmão do que dele, e você acolhe, e você escuta, e a pessoa está lá, e ela chora, e ela diz a dificuldade que tem de encontrar essas pessoas no Natal, o quanto é difícil encontrar numa festa, o quanto é doloroso, o quanto as pessoas fingem que nada aconteceu. E aí você começa a conversar mais com essa pessoa, e claro, cada caso é um caso, mas tem alguns padrões que se repetem em algumas famílias, né? E eu perguntava muito comumente às pacientes ou aos pacientes, me fala um pouquinho dessa irmã ou desse irmão que seu pai tanto gostou, sua mãe tanto gostou e que tanto mimou. Me fala. Como é que essa pessoa está hoje? Ah, Rossandro, minha irmã hoje é uma pessoa assim com a vida tão difícil, sabe? Ela não consegue parar no emprego. Minha mãe paga o plano de saúde dos meus sobrinhos, a escola. Inclusive, minha mãe reclama da minha irmã, que vive pedindo dinheiro a ela, mas quando eu vou falar, ela defende minha irmã, o que me estressa mais ainda, o que mostra o quanto ela não me ama, e mais a minha irmã. Aí eu pensava, tá na hora de fazer essa invertida mental e dar uma bugada na cabeça e fazer uma pergunta que vai deixar a pessoa revisando a própria vida toda. Aí eu fazia aquele olhar assim, compenetrado, e pensava e dizia assim, quando você me diz isso, que hoje a sua irmã, que você sempre reputou como querida, mimada, que sua mãe fez tudo por ela, ou seu irmão, que seu pai fez tudo por ele, quando você está dizendo que sua irmã hoje em dia é uma pessoa financeiramente disfuncional, emocionalmente imatura, eu chego à conclusão de como a tua mãe te amou. Como assim me amou? Eu já te contei um monte de história de que ela amou mais a minha irmã do que a mim. Não. Ela escolheu destruir a sua irmã e não você. A pessoa dava uma puxada para trás na cadeira, olhava para o nada, como se revisasse a vida toda e invertesse a história. Era um amor tóxico, que nem amor deveria ser. A palavra amor e tóxico nem deveria estar juntas. Era uma relação tóxica e disfuncional de uma mãe que privilegiou uma filha e a destruiu, e a outra ficou magoada, mas se salvou. As dinâmicas são mais complexas do que a gente pensa. O perdão nos solicita a capacidade de enfrentar situações com muito mais nuance do que a gente imagina. O mundo não é preto e branco. O mundo tem muitos tons, tem muitas camadas, tem muitas nuances. O porquê dessa preferência, Rossandro? Porque às vezes a gente fica tão preocupado em por que ela fez isso comigo, por que me machucou, por que me abusou. E essa tentativa de resposta num porquê que talvez nunca tenha sido dada a você e talvez nunca possa ser dado, porque talvez nem a própria pessoa que te machucou entenda as motivações intrínsecas de por que ela te machucou. O perdão nos convida a como é que eu faço com isso? Não é por que fizeram. Como é que eu faço com isso? O que eu faço é perdoar. O que eu faço é seguir.
O que eu faço é não parar. O que eu faço é continuar a minha jornada. Quando você olha para essa infância disfuncional que muitos de nós têm, para esses pais, você olha para os pais que eles são os pais possíveis. Pais que nos deram, basicamente, o que tinham. Na verdade, a maior parte dos pais nos deram mais do que eles tinham. Era tanta falta de amor, porque as pessoas tinham vários filhos, eram 15, 10, 20 filhos. Quem disse que numa família de 25 filhos, você tem tempo para conversar com cada um, saber como cada um tá? A grande função para uma parte dos pais era nutrir, dar comida, porque eles passaram fome. Para outros tantos, era dar uma educação, já que eles eram analfabetos. Para outros tantos, era formar os filhos, já que eles só tinham o ensino primário. Lembro demais de uma pessoa que, conversando comigo, mais ou menos há 15 dias atrás, um dos meus alunos, dizendo assim: eu sou uma pessoa que hoje tem uma mágoa profunda, porque roçando os meus pais me levaram para morar numa outra cidade, porque eles eram da zona rural, e não queriam que os filhos vivessem na roça, e me colocou para morar na casa de uma tia, mas roçando essa tia me explorou, eu era como uma doméstica lá. Hoje eu estou bem, eu sou uma pessoa formada, sou uma pessoa que ganho muito bem, altamente respeitada, mas essa dor imensa que eu não perdoo meus pais por isso. E eu disse para ela: poxa, você sabe que o objetivo dos seus pais fosse que você fosse quem você é, né? Uma pessoa formada, ganhando bem, que não está morrendo de sol a sol na roça, numa enxada na mão. Eles conseguiram. O que eles não podiam garantir, e ninguém pode, é que o caminho seria fácil. O que eles não poderiam prever, ninguém tem essa previsão, é que você passaria por uma tia que iria te abusar como uma doméstica. O que ninguém pode prever é isso, é que o caminho não é fácil para chegar lá. Mas o que eles queriam, eles conseguiram. Eles te fizeram ter uma vida melhor que a deles. E você ainda está acusando. Eu lembro que eu canto muito para as pessoas essa música, quando as pessoas estão numa acusação constante contra os pais. Né? Que é uma música de Djavan, cantor, né, de Alagoas, que diz assim: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Sabe lá, só eu sei as esquinas por que passei, ei, ei, só eu sei. É tão fácil acusar os pais. Tão difícil saber os caminhos deles. A gente só sabe quando repete. E repete porque não perdoa. E repete porque fica na mágoa. E aí muda a música e canta. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Ou numa atualização mais atual, né, da música brasileira, que tem a capacidade também de escrever essas tramas psicológicas, quando Renato Russo diz: você diz que seus pais não entendem, mas é você que não entende seus pais, você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo, são crianças como você. É o que você vai ser quando você crescer. Nós repetimos para entender que o caminho não é tão simples. Nós repetimos para de repente perceber que a gente está com uma pedra na mão que não pode jogar contra ninguém. Porque nós também cometemos erros como pais. E aí a gente olha e entende, não tem como ser perfeito. Mas tem como olhar para a vida e perceber o que foi possível ser dado. O perdão nos permite sair de um sentimento de falta para um sentimento de o que foi possível ser dado. Saímos da falta para a gratidão. Foram os pais possível, foi a infância possível, foi o relacionamento possível, foi o emprego possível. E se eu quero algo melhor da vida, que eu seja melhor para a vida. Começando por ser melhor para mim mesmo, para mim mesma, para que eu possa ser melhor para o outro. Porque se, como diz a música do nosso querido amigo Nando Cordel, a paz do mundo começa em mim, não tem paz no mundo sem perdão. É impossível um mundo de paz com ressentimento. É por isso que esse tensionamento político global, que também toma conta do Brasil, tem gerado mais carga de dor, porque tem gerado ressentimento, aumento do distanciamento. E é incrível porque as pessoas estão brigando em nome de políticos, seja de esquerda ou de direita, que nem sequer supõem que você existe ou respira. E as pessoas estão queimando relacionamentos, deixando de falar com irmãos, com amigos de infância, com avós, com tias, com cunhadas, cunhados. Preso numa bolha, seja de um espectro da política, em que se retroalimenta no ressentimento, no ódio, na acusação do outro como inimigo a ser combatido e destruído.
Mas quando a dor se aproximar de você e ela se aproxima, não vão ser as pessoas da internet que te insuflam ódio que vão te socorrer. Deveriam ser essas pessoas que você está afastando pela imaturidade psicológica de achar que todo mundo tem que pensar e votar como você vota. Mostrando a imaturidade da alma de muitos de nós ainda. Mostrando quanto de nós deseja o amor e o perdão, mas insufla e alimenta o ódio. Observa no teu Instagram, no teu Facebook, na tua rede social, quantas vezes você fala do amor, do perdão e de Jesus e quantas vezes você fala de homens falíveis. Isso mostra o estado das coisas. Isso mostra o quão estamos longe da regeneração que tanto desejamos. No entanto, o convite para o perdão é sempre diário de Cristo para conosco. E há um reconhecimento em nós de uma incapacidade, portanto, uma solicitação de que Ele nos ajude nesse processo. E é por isso que Francisco de Assis, ele não dizia, Senhor, eu sou um instrumento da tua paz. Não, ele pedia, Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o perdão. Quando você estiver no grupo do WhatsApp da família, lembra disso. Quando houver ódio, que eu leve o perdão. E não a mentira. E não a insuflação da divisão. E não o cancelamento de pessoas. Porque hoje não são pedras físicas que nós jogamos nos outros. São pedras virtuais. De ódio, de cancelamento e de veneno tóxico. Que apenas revelam do que está cheio no nosso coração. O que nós postamos revela do que está cheio no nosso coração. Se a boca fala do que o coração está cheio, o feed da sua rede social também fala do que está cheio o seu coração. E se não é de perdão, e se não é de amor, por que você espera a paz? Por que você espera dormir em paz sem remédio para dormir? Por que você espera estar bem por dentro se você se intoxica de veneno, de ressentimento, de ódio e divisão? Por que querer um mundo novo se você reedita todos os dias os padrões de divisão do velho mundo? Sou eu um trabalhador da última hora ou um reincidente no crime da inconsciência, deixando de ter Jesus como minha bandeira para ter homens de um espectro ou outro da política como minha bandeira emocional? Que nós possamos refletir sobre o perdão numa dimensão muito ampla, a começar de nós, além de nós e para quem está próximo a nós, e para se estender para toda a comunidade humana. Todos filhos de Deus. Essa pessoa que você odeia politicamente é filha de Deus. É criada por Deus. Esse parente que você odeia porque votou noutra pessoa é filho de Deus. E é como se eu dissesse assim para o meu pai, papai, eu te amo, mas eu detesto meu irmão, eu menosprezo ele, eu quero que ele morra. Como será que Deus, o nosso pai, nos trataria ou nos veria? Acho que está aqui, né? Quando a gente olha aqui no Evangelho, e quando tiverdes que orar, tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que também o vosso Pai Celestial vos perdoe os seus pecados. Mas se você não perdoar, também o vosso Pai Celestial não vai te perdoar. Está lá em Marcos, no capítulo 11, dos versos 25 a 26. Há, por parte de Deus, uma necessidade de reciprocidade. Me peça, filho, aquilo que você entrega ao mundo. Quer perdão? Se dê perdão, dê perdão. Quer paz? Se entregue paz, seja paz. Quer o amor? Se dê amor, entregue amor e seja o amor. Fora disso é tudo ilusão. Fora disso é tudo desejo infantil. Fora disso é repetir os velhos erros, uma vida atrás da outra. Até que um dia a gente acorde e veja que toda a divisão é puramente ilusória, histórica e uma contradição de alguém que não se enxerga como um filho de Deus com bilhões de irmãos no universo. Enquanto insistimos em não enxergar nisso, a dor, a divisão, a mágoa tomará conta do nosso coração e a paz tão desejada ficará distante de nós. Mas quando entendermos que nós precisamos perdoar e ser um instrumento da paz, esse mundo que nós desejamos, que começa em nós, o único território que você pode regenerar, que você tem poder de regenerar é o seu coração. A regeneração do mundo começa dentro de você. Quando você começar a regenerar você, você dará uma grande contribuição para essa coletividade que anseia por um mundo de paz e de esperança.
Mais uma vez, meus amigos, muito obrigado pelo carinho do convite, né? Luísa, muito obrigado, que Deus te abençoe à frente desta federativa. Abençoe a todos vocês nesse 7º congresso em Cuiabá. Mais uma vez, eu lamento não poder estar aí para agora a gente se encontrar, se abraçar, e festejar e sair para comer um peixe maravilhoso, como só aí tem. Mas fica o convite para que no próximo momento seja possível e oportuno, porque a vida está continuando e a gente vai ter a oportunidade de se reencontrar. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que se alguma das minhas palavras incomodou, saiba que foi de propósito, mas foi com um objetivo amoroso, de despertar consciência. Não com tom acusatório, nem muito menos com o sentimento que sou melhor que ninguém, mas como alguém que todo dia pergunta à minha própria alma como posso ser melhor e como posso perdoar e como posso não viver na divisão tão decantada num mundo que ainda se vê como diferente, sendo filhos do mesmo Pai. Que Deus abençoe a cada um de vocês e cada um de vocês. Tenha um lindo congresso e que possamos nos encontrar de outras vezes para juntos continuar ecoando em nossos corações a mensagem libertadora desse evangelho que nos convida a perdoar e amar. Muita paz. Nossos agradecimentos ao nosso querido Rossando pelas suas palavras esclarecedoras e a presença, apesar da distância. Temos uma informação: foi encontrado um cartão de crédito e está na nossa livraria. Verifiquem, por gentileza, se você utilizou para compras, se utilizou em algum momento. Se você perdeu, ele foi encontrado. Está na nossa livraria e será entregue com a identificação, porque consta o nome da pessoa. Queremos convidar para subir ao palco, para as considerações e prece, o nosso querido Raul Teixeira. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Pois todo aquele que pede, o que busca, acha, e aquele que bate, se abrirá. Jesus. Meus irmãos, que palestra linda! Para nós, o perdão é uma saga o perdão é algo que nos mexe profundamente. Agora, perdoar-se a si mesmo é a nossa saga. Por isso, nos caminhos de Jesus, buscaremos no alto perdão. Nos caminhos de Jesus, perdoarmos
a nós mesmos, nos caminhos de Jesus, meus irmãos, vamos ser felizes. Vamos orar. Mestre Jesus, sol das nossas vidas, estamos aqui para louvar-te. A conquista da reencarnação, louvar-te, Mestre, o perdão que tu nos doa. Mestre Jesus, dá que nesse congresso aprendemos aqui sobre os caminhos. Todos nós devemos ir. No nosso caminho, precisamos do seu caminho. Mestre, abençoa o 7º Congresso, abençoa a Federação Espírita de Mato Grosso, abençoa a nós todos que precisamos de Ti, precisamos dos Seus caminhos. Muito obrigado, sol das nossas vidas. Muito obrigado, Jesus de Nazaré. Obrigado, assim seja. Agradecemos a presença de todos no nosso primeiro dia do 7º Congresso Espírita do Estado de Mato Grosso. Lembremos que, durante todo o evento, a presença do nosso crachá é importante. Sem o crachá, nós não poderemos adentrar até o espaço do salão. Solicitamos também que tragam consigo as canecas que vocês receberam no momento da retirada do crachá, pois assim nós estaremos contribuindo com o meio ambiente. Também informamos que durante todo o evento, voluntários que estão utilizando os coletes roxos poderão prestar informações e auxiliar em qualquer necessidade que tenhamos.
Destacamos ainda o nosso parceiro para a realização do nosso congresso, o Sicredi. Ele é nosso parceiro oficial. E você pode abrir a sua conta e ganhar R$20 de cashback para utilizar na sua cota capital. Visite o estande do nosso parceiro aqui ao fundo. Retornamos amanhã, a partir das 8h30 da manhã, do horário de Cuiabá, com a palestra Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida, com o nosso amigo Alberto Almeida. Tenhamos todos uma excelente noite e continuemos em sintonia com as bênçãos de Jesus. Até amanhã. Aconteceu! Começou o 7º Congresso Espírita de Mato Grosso. Terminamos o nosso primeiro dia de atividade com alegria no coração. Teve reencontro, teve abraço, teve selfie, teve foto, teve apresentação artística, teve reflexão doutrinária com o nosso querido Rossandro, teve emoção com essa prece maravilhosa que o Raul fez pra gente e a melhor parte da programação. Tá só começando, não é, Vera? Exatamente, amanhã tem muito mais, né? E o que foi essa palestra do Rossandro sobre o perdão, sobre o auto perdão, o auto amor, né, pessoal? Maravilhoso, maravilhoso mesmo. E amanhã tem muito mais. Só que antes de encerrar, a gente ainda vai ter uma conversinha aqui, né? Exatamente. Aqui conosco no estúdio de comunicação do 7º Congresso Espírita de Mato Grosso, temos uma dupla maravilhosa. Neio Lúcio, nosso diretor da área de promoção social espírita da FEENTE e coordenador da equipe de recepção do nosso congresso. Seja bem-vindo, Neio. Gratidão. Estamos aí trabalhando a recepção com acolhimento, porque o acolhimento é fundamental. O acolhimento faz com que a pessoa se sinta integrada dentro do ambiente. E foi um momento emocionante a gente participar. Muitas pessoas se emocionaram ao estar chegando, ouvindo aquela música suave, as pessoas abrindo um sorriso, abrindo a alma e o coração. Tocou muito aqueles que aqui chegaram. Fantástico. E também está aqui com a gente para a gente dar sequência na programação. Ó o pessoal cumprindo com o chamado, passando aqui, fazendo um coraçãozinho. É de lei, viu, gente? Passou, pode mandar um beijo. E aqui conosco também no estúdio, nosso Frederico Aires, que é diretor da área de atendimento espiritual da FEENTE. E aqui no Congresso está coordenando a equipe de atendimento médico e espiritual. Exatamente, Tiago. Nós estamos conversando com vocês aqui, uma satisfação enorme estar nesse 7º Congresso. Depois de algum tempo, né, sem o Congresso, estamos juntos novamente, né, desde cedo, acolhendo e sendo acolhidos. Isso que é importante também. Nós nos sentimos integrados no Congresso com os nossos irmãos. Já tivemos atendimentos, o que é importante, porque num momento como esse, surgem muitas emoções que vêm do mais profundo do nosso ser. E quando nós então nos reencontramos num momento como esse, tudo isso surge. E as pessoas então nos procuram, assim elas se sentem bem melhor. Não por nós, mas por nos reencontrarmos e por encontrarmos com Jesus. Que maravilhoso, né? Maravilhoso poder fazer esse trabalho, né, pessoal? E estar aqui agora, depois de uma pandemia, retornando no presencial e podendo ter esse convívio com os nossos amigos, né? Achei bacana conversar com os dois, porque são perspectivas muito diferentes, mas de certa forma complementares, sobre como as pessoas estão chegando para esse congresso, que é algo que a gente está conversando desde o início, para envolver o pessoal que está presencialmente, para envolver o pessoal que está virtualmente, que é a força dessa saudade. É o primeiro congresso presencial depois da pandemia e vocês viram realidades diferentes, mas complementares dessa experiência. O Neio, o pessoal que está chegando primeiro, e o Fred, quem ali ficou com a emoção à flor da pele. Quero saber como foi essa experiência, como vocês viram a expectativa dessas pessoas se materializarem, ou como as pessoas chegaram nas suas equipes, lá na recepção. Qual foi o sentimento, Neio? Na recepção, a gente começou desde cedo, quando o ônibus de Rondonópolis chegou, com jovens, com aquela equipe maravilhosa que nos deu esse presente no teatro dessa noite, fantástico. E lógico, né, junto com a equipe já de prontidão ali no corredor da recepção, fazendo o acolhimento. O acolhimento, ele é fantástico, porque
ajuda as pessoas que estão entrando. Quando a pessoa chega, ela chega naquela expectativa, ela não sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer. Então, quando você acolhe, que você aconchega, que você dá um abraço, quando ela se permite, então tudo fica muito mais fácil. E quando ela adentra o ambiente, ela já entra com uma vibração diferenciada. E como o ambiente já está sendo preparado há um tempo, então a emoção aflora espontaneamente. Fantástico, então as pessoas elas se sentem tocadas naquele momento. E é isso para nós é fundamental, é isso que queremos. Foi para isso que nós preparamos esse evento que está sendo fantástico. Só para fazer um adendo antes de ouvir o Fred, né, Vera? Esses jovens de Rondonópolis que ele está falando são os jovens do grupo de arte Luminar, que foi gerado, que nasceu no FAER, que é o Festival de Arte Espírita de Rondonópolis. Isso. Rondonópolis, uma cidade no interior do estado de Mato Grosso, a algumas horas de distância aqui da capital Cuiabá, e que vieram então participar do evento para uma série de apresentações. Você assistiu hoje, você pode voltar essa transmissão lá no início para ver novamente esse momento emocionante que eles trouxeram pra gente, e você pode continuar acompanhando porque a gente tem outras apresentações na nossa programação. Mas só para fazer esse adendo de quem são esses jovens que chegaram hoje, que já foram acolhidos tão bem e que estão colaborando ricamente e lindamente para transformar o nosso congresso. Ensaiando sob a orientação da nossa Márcia, que tem uma capacidade evangelizadora. Evangelizadora. Márcia evangelizadora. Só por aí já diz tudo. Consegue sensibilizar esses jovens com as faixas etárias diferenciadas, né, fazendo com que eles sejam tocados por esse movimento que Jesus deu início no planeta Terra e que nos alcança hoje pelas anotações de outros jovens que foram os discípulos. Aquela anotação foi maravilhosa, porque nós estamos em cima dessa anotação hoje. João, Marcos, Lucas, Mateus, e nós estamos agora desfrutando dessa maravilha que é esse relato de tudo que aconteceu naquela época, e agora, hoje, um congresso, 7º congresso, falando sobre isso. Agora, quando a emoção é demais e precisa de um apoio, às vezes o pessoal lá o Fred aciona uma outra equipe, né, Vera? É isso, é o papel do Fred aqui, da sua equipe, né, Fred, ali no apoio espiritual, médico espiritual. E como que foi esse trabalho no primeiro dia? Muito interessante, porque a gente percebe as áreas integradas. Quando o Neio fala das emoções que se afloram, veja que não é necessariamente algo negativo, não é algo ruim, mas é algo que muitas das vezes nós não conseguimos nos equilibrar diante de emoções tão profundas, de emoções tão fortes, de sensações que chegam a ser no corpo físico mesmo. Elas com arrepios, com choros, né? Então a pessoa procura o atendimento fraterno e a saúde justamente para se reequilibrar e poder então retornar para o salão, retornar para as atividades do congresso, abraçar outras pessoas de uma forma mais equilibrada. E não necessariamente são as pessoas que vêm para assistir o congresso, somos todos nós, todos os trabalhadores, porque o nome o tema Pelos Caminhos de Jesus é justamente esse. Pelos caminhos de Jesus nós nos sentimos enquanto espíritos imortais, e ao nos sentir enquanto espíritos imortais nós nos deparamos com realidades tão dentro da gente, tão internas, que nesses momentos elas afloram, como o Neio falou. E ao aflorarem esses sentimentos, essas emoções, o passe espírita, o atendimento fraterno, eles nos acalmam, de tal forma que nós continuamos nos reencontrando de forma intensa, mas também de forma mais serena. Maravilha, maravilha, Fred. Se me permite, Tiago, eu queria emendar já com o Fred, querendo saber dele. Como você sentiu esse primeiro dia e qual a sua expectativa para amanhã? Porque amanhã também está recheado de coisa boa, né? Qual que é a sua expectativa, Fred? Assim, pela nossa experiência, a gente percebe que essas emoções, elas tendem a caminhar, né, de acordo com o congresso. Então, amanhã, com mais atividades, é muito comum, muito normal, inclusive, que nós todos nos encontremos com outras emoções e algumas delas até desconhecidas de nós.
né? Então, nesse momento, ela vai encontrar desde a recepção, que o Neio pode falar, até o momento em que ela está assistindo uma palestra, ou que ela abraça um amigo que ela não vê há muito tempo. Então, tudo isso traz para nós memórias ou perspectivas que trazem emoções muitas das vezes desconhecidas para nós. E por isso que é importante o Congresso Espírita, porque então nós nos reencontramos com a gente ou nos encontramos com algo que nós não sabíamos que nós tínhamos. E aí nós vamos reconhecendo ou conhecendo virtudes, inclusive, que nós vamos então desenvolvendo, trabalhando para cada vez mais seguir pelos caminhos de Jesus, né? E aprender com o Mestre. Muito bom, né, Tiago? Mas eu gostaria de fazer uma pontinha aí, porque quando a Vera fala assim, desse momento, de pós-pandemia e tal, então eu vejo, a gente faz uma análise, porque a gente está preparando, a gente está pesquisando, assim, quantos estão comprando ingresso, como é que está a escala aí, como é que está acontecendo, aí a gente vê quase 2.000 pessoas presentes, significa que nós precisamos entender que elas estão querendo estar presentes, elas estão ávidas por consolo, por esclarecimento, e nós estamos passando um período de dúvida, um período de violência, um período que vem com fenômenos sociais da desigualdade, do feminicídio, do suicídio, da depressão, da síndrome do pânico. Então um congresso como esse, ele abre fresta de luz para uma linguagem espírita, em que a espiritualidade ela trabalha com todos, ela consegue pegar essa energia produzida e canalizar para as pessoas que precisam e para os espíritos que precisam, que estão circulando, que estão também querendo, ávidos por esses acontecimentos. E é lógico que é marcante no movimento espírita, após todo esse período, o último foi em 2017, isso. E nós, o 7º Congresso, agora vem, né, nos caminhos de Jesus. O que significa caminho de Jesus, né? Na proposta dos discípulos era muito fácil entender o caminho de Jesus, porque Jesus estava ali, mostrou para eles, a proposta é essa, vamos levar uma mensagem diferenciada para o mundo. O que vocês conheceram até agora, daqui para frente é diferente. Aí fala de amor, de compaixão, fala de fraternidade, e o discípulo, o quê? Que isso, né? Excelente. E aí a gente está aí, emocionante, nesse momento, carregando toda essa responsabilidade de continuar a mensagem. Emocionante, muito inspirador, e está só começando. E muito pertinente, né, isso que o Neio trouxe, desse momento que nós estamos vivendo e o nosso tema, né, desse nosso evento, pelos caminhos de Jesus. Quer dizer, tem muita pertinência e tem muita relação com tudo que a gente conversou, inclusive que o Fred estava falando do sentimento das pessoas, né, desse aflorar, né, de sentimentos, porque a gente está com os sentimentos mais aflorados, a flor da pele. Sim. Mesmo, né, depois de toda essa experiência que veio da pandemia e agora esses reencontros. Então, muito legal. Tô feliz, né? Porque está só começando. Está só começando. Foi o primeiro dia, ainda temos sexta-feira o dia inteiro, sábado o dia inteiro e domingo de manhã. Quero agradecer, Neio, Fred, pela participação. Obrigado pelo tempo. Bom trabalho. Amanhã, bons abraços para vocês. Bom trabalho. E vibrem também pelo pessoal que está acompanhando pela internet, para que eles fiquem na sintonia dessa equipe espiritual que está acolhendo as pessoas na recepção e atendendo elas no atendimento médico espiritual. Muito obrigado. Quero, antes de finalizar, lembrar rapidinho, Vera, a nossa programação dessa sexta-feira, dia 31 de maio. Nós começamos, e aqui, atenção, vou falar o horário de Cuiabá. Considere, por gentileza, que o horário de Brasília é 1 hora além do horário de Cuiabá. Então, nós começamos na sexta-feira, às 8 horas da manhã, a gente já tem atividade aqui no estúdio. Isso. Meia horinha antes da abertura oficial, a gente já está conversando aqui, e amanhã a gente tem um bate-papo muito bacana com 2 autoras que estarão autografando aqui no evento. Às 8h30 a gente tem a abertura oficial, prece, acolhida, boas-vindas. Temos na sequência palestra com Alberto Almeida, só para quem estava com saudade deste querido em terras mato-grossenses, e para todo mundo que vai acompanhar virtualmente. O tema dele é Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Temos um intervalo, na sequência palestra com o Geraldo Campetti, a renúncia e a fé convicta aos desígnios divinos. Na sequência temos uma homenagem elaborada pela nossa área de arte, com uma orquestra, inclusive, em homenagem a Sueli Caldas. Temos breves apresentações sobre
o projeto Fraternidade Sem Fronteiras, sobre a campanha espírita permanente de conscientização ecológica que foi lançada recentemente e encerramos a nossa manhã com uma belíssima apresentação musical da Elizabeth Lacerda. Tá ou não tá imperdível, Vera? Tá imperdível, não vou perder de jeito nenhum, tá maravilhoso mesmo. E Façam as contas. O nosso congresso ele vem com acessibilidade, vem com inclusão, sustentabilidade. ele vem com sustentabilidade, ele vem com essa nova configuração atualíssima, né? E esse esclarecimento doutrinário, isso é Jesus. Exatamente. É verdade. De volta conosco para que sigamos pelos seus caminhos. 8h30 da manhã, horário de Mato Grosso, abertura oficial. Antes disso, 8 horas, a gente já está no nosso esquenta aqui do estúdio. Bom descanso, boa vibração para vocês, que a gente se encontre em desdobramento daqui a pouquinho, né, Vera? Sim, com E certeza. até amanhã. Até amanhã, pessoal.